Ele é um garoto que acaba namorando a garota mais tímida da escola. Eu sou o tio Rock. Deixe seu like e bora. Tudo começa com Yukari, o protagonista desta história. Ele acreditava que tinha o direito de escolher por conta própria com quem dividiria sua vida. Para piorar a situação, Yukari estava apaixonado por Misaki há 5 anos e a considerava a garota ideal. Só que havia um grande problema. A carta do governo estava prestes a chegar, e isso poderia acabar com qualquer chance que ele tinha com ela. A lei Yukari era bem rígida. Ninguém podia recusar o casamento arranjado ou tentar mudar o parceiro determinado pelo governo. Entre os amigos de Yukari havia Takeda, um cara que não tinha medo de falar o que pensava e que sempre criticava o sistema. Ele era completamente contra a ideia de um casamento imposto e queria se casar por amor. Em uma conversa entre amigos, Takeda sugeriu que todos fizessem um pacto para nunca aceitarem as regras do governo. O grupo estava atento à conversa, e até Misaki entrou na brincadeira, rindo e perguntando se as garotas também podiam participar do juramento. Isso deixou Takeda um pouco sem jeito, mas ele aceitou sem hesitar. Esse momento mexeu ainda mais com Yukari. Olhando para Misaki, ele teve certeza de que queria formar uma família com ela. Para ele, não existia ninguém além dela. O grupo até brincou dizendo que se o governo realmente escolhesse Misaki para ele, ninguém reclamaria desse casamento arranjado. Mas um detalhe chamou a atenção. Misaki já tinha completado 16 anos, e até o momento ainda não havia recebido sua carta do governo. Isso acendeu uma esperança em Yukari, que começou a pensar que talvez ainda tivesse uma chance com ela. Naquela noite, ao voltar para casa, Yukari encontrou seus pais animados. Afinal, seu aniversário de 16 anos seria no dia seguinte, o que significava que sua própria carta estava prestes a chegar. Eles estavam empolgados e falavam sem parar sobre o futuro. Mas Yukari não compartilhava dessa felicidade. Para ele, aquela carta era mais um pesadelo do que uma bênção. Ela decidiria não apenas quem seria sua esposa, mas também quem seria a mãe de seus filhos e, pior ainda, impediria que ele amasse quem realmente queria. Com isso em mente e sentindo o peso da situação, Yukari tomou uma decisão naquela mesma noite. Antes que a carta do governo chegasse, ele precisava se declarar para Misaki. No dia seguinte, na escola, Yukari estava nervoso, mas juntou coragem e chamou Misaki para uma conversa particular. Ela aceitou sem problemas, enquanto as amigas dela observavam à distância, cochichando que provavelmente seria mais uma declaração de amor. Pelo jeito, Misaki já estava acostumada com isso. Yukari, tentando manter a calma, começou a falar, lembrando que estudaram juntos na infância. No entanto, Misaki pareceu confusa. Ela não se lembrava de nada disso e perguntou se ele podia dar mais detalhes, como o nome do professor ou o ano em que isso aconteceu. Yukari, pego de surpresa, congelou completamente. Ele não conseguiu responder nada, ficou envergonhado e acabou recuando, dizendo que não era nada importante. Misaki olhou para ele com uma expressão de leve decepção, mas disse que entendia. Em seguida, virou-se e foi embora, deixando Yukari ali parado, se sentindo completamente derrotado. Depois dessa conversa frustrante, algo curioso aconteceu. Yukari começou a se lembrar de momentos da infância que passou ao lado de Misaki. Isso o fez perceber que não poderia desistir tão facilmente. Antes que ela fosse embora, ele a chamou novamente e disse que a esperaria às 6 da tarde no parque da antiga escola primária. Quando o horário combinado chegou, Yukari estava lá esperando, mas Misaki não aparecia. Conforme o tempo passava, ele foi ficando cada vez mais desanimado. Para se distrair, começou a desenhar formas na areia, tentando passar o tempo, mas os minutos se arrastavam e nada dela chegar. Já quase desistindo e pensando em ir embora, um policial se aproximou e perguntou o que ele ainda estava fazendo ali tão tarde. Yukari respondeu que já estava de saída e que os desenhos no chão eram apenas uma forma de passar o tempo. Foi então que no último momento algo inesperado aconteceu. Misaki apareceu correndo, ofegante, pedindo desculpas pelo atraso. Eles começaram a conversar e em certo momento Misaki notou as figuras que ele havia desenhado na areia. O curioso é que todas pareciam lápides. Yukari riu e explicou que sempre teve um interesse peculiar por esse tipo de coisa. Esse comentário fez Misaki se lembrar de uma apresentação que aconteceu anos atrás, na escola primária, onde ele havia falado sobre esse assunto com muita empolgação. Yukari ficou surpreso e perguntou como ela sabia daquilo, já que mais cedo tinha dito que nem se lembrava dele. Misaki dá uma risada e confessa que estava mentindo o tempo todo. Ela sempre se lembrava de Yukari. Ao ouvir isso, ele sente uma onda de coragem e finalmente diz o que sente. Ele admite que gosta dela há muito tempo e que sempre procurou maneiras de ficar perto dela. Misaki se emociona, deixando escapar algumas lágrimas. Então, ela pega um pequeno objeto que estava guardando consigo, uma borracha que Yukari lhe deu quando eram crianças. Ela pergunta se ele se lembra daquele momento e revela que sempre considerou aquele presente um verdadeiro tesouro. Yukari, tomado pela felicidade, a abraça apertado e promete que sempre estará ao lado dela. Nesse momento,
Misaki olha nos olhos dele e pede um beijo, dizendo que gostar de alguém também significa demonstrar esse sentimento. Ele fica surpreso, mas os dois acabam se aproximando. Porém, no instante em que estão prestes a se beijar, o celular de Yukari toca. Já é meia-noite e ele recebe um e-mail oficial do governo informando quem será sua esposa designada. Para sua surpresa, o nome que aparece na tela é o de Misaki. Ele sente uma imensa alegria e está prestes a contar para ela. Mas, de repente, seu celular desliga sozinho. Antes que possa processar o que aconteceu, 2 agentes do governo aparecem pessoalmente para entregar a carta oficial. Yukari recebe o envelope com expectativa, mas, ao abrir, leva um choque. O nome na carta não é o de Misaki, mas sim de uma garota chamada Hirina. Confuso, ele tenta argumentar, dizendo que sua notificação digital indicava outro nome. No entanto, os agentes garantem com firmeza que um erro assim é impossível. Enquanto tudo isso acontece, Misaki permanece em silêncio sem demonstrar nenhuma surpresa. Com um olhar distante, ela simplesmente deseja feliz aniversário a Yukari e se retira. Ele percebe que suas mãos estão frias, o que o faz suspeitar de que ela está escondendo algo. Tomado pela incerteza, ele tenta chamá-la, mas Misaki apenas vira as costas e sai correndo. Desesperado, Yukari não consegue deixá-la partir assim e corre atrás dela, determinado a obter respostas. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Hirina, a garota escolhida pelo sistema para ser sua futura esposa, também recebe sua notificação oficial do governo. No dia seguinte, ainda confuso com tudo o que aconteceu, Yukari toma uma decisão impulsiva. Ignora completamente o compromisso arranjado e vai para a escola como se fosse um dia normal. Ao chegar na sala, seus amigos ficam surpresos, pois sabiam que ele deveria faltar para conhecer sua noiva designada. Yukari, porém, explica que simplesmente decidiu não comparecer e lembra a todos do pacto que fizeram de nunca aceitar os casamentos arranjados. Seu gesto impressiona o grupo, mas sua tranquilidade dura pouco. Logo, um professor o chama para outra sala e o repreende por sua atitude. Ele explica que, embora os estudos sejam importantes, o futuro matrimonial de Yukari também deve ser levado a sério. Para evitar mais problemas, Yukari decide sair antes que o governo tome medidas contra ele. No entanto, antes que possa ir embora, Misaki aparece na escola e pede para falar com ele. Com um tom sério, ela questiona por que ele foi para a aula naquele dia. Yukari responde que depois da confissão no parque, precisava vê-la antes de conhecer sua noiva arranjada. Mas de repente, o tom de Misaki muda completamente. Com um olhar frio, ela sugere que o que aconteceu no parque deve ser tratado apenas como uma lembrança, e que agora Yukari precisa seguir em frente e aceitar seu destino. Então, de forma cruel, ela diz que ele deve ir encontrar sua futura esposa e nunca mais falar com ela, pois o odeia. Yukari fica completamente atordoado com aquelas palavras. Seu coração se despedaça, mas, sem alternativas, ele acaba comparecendo ao encontro arranjado com Hirina. Ao chegar, Yukari percebe que Hirina é extremamente bonita, mas sua mente ainda está dominada pelos pensamentos sobre Misaki. Durante a reunião, enquanto as famílias conversam animadas, ele permanece distante e de cara fechada, o que não passa despercebido por Hirina. Visivelmente irritada, ela o confronta, dizendo que sua atitude é rude e que ele claramente não está interessado em conhecê-la. Embora admita que também não está empolgada com a ideia de se casar com um estranho, ela não gosta do comportamento dele. De repente, Hirina se levanta e sai abruptamente da reunião, deixando todos surpresos. Diante do constrangimento, a mãe de Yukari intervém e diz que, na verdade, não há razão para culpar Hirina pelo ocorrido, pois toda a responsabilidade é de Yukari. Sentindo-se envergonhado, ele decide ir atrás dela para tentar resolver a situação. Depois de procurá-la, ele finalmente a encontra em uma sala afastada, sentada e pensativa. Ainda desconfortável, Yukari se aproxima, se desculpa e pergunta se ela está bem. Hirina suspira e, depois de um momento de silêncio, confessa que acha todo esse sistema de casamento arranjado uma verdadeira piada. Hirina expressa sua apreensão sobre a ideia de casar com alguém que nunca conheceu. Comovido com sua sinceridade, Yukari admite que sente o mesmo. Ele também acha difícil aceitar a ideia de um casamento arranjado com um desconhecido. No entanto, Hirina explica que, apesar de preferir fugir da situação, sabe que não pode mudar a decisão do governo. Por isso, decidiu comparecer à reunião, mesmo contra sua vontade. Ela acrescenta que, ainda assim, não tem intenção alguma de entrar em um casamento com ele, especialmente depois de ver seu comportamento distraído e com a cabeça em outro lugar. Yukari abaixa a cabeça, claramente arrependido, e pede desculpas de coração. Isso surpreende Hirina, pois ela não esperava vê-lo tão humilde. Ela responde que ele não precisava se rebaixar tanto desde que estivesse disposto a reconhecer seus erros. Depois de um momento, menciona que durante a reunião, parecia que sua mente estava em outro mundo. Yukari concorda e explica que ela está certa. Ele conta que naquele mesmo dia, Misaki, a garota por quem sempre foi apaixonado, teve uma conversa estranha com ele e acabou dizendo que o odiava. Hirina escuta tudo com atenção e percebe que a situação é inesperada. Ela acha curioso que Yukari esteja falando de outra garota, mesmo sendo oficialmente seu noivo agora.
É então que Hirina propõe que os dois trabalhem juntos para entender o que Misaki realmente sente. Yukari se sente grato por sua disposição em ajudá-lo, mesmo podendo simplesmente ignorar a situação. Para evitar que suas famílias ou qualquer outra pessoa desconfie, Hirina sugere que finjam ter se reconciliado. Yukari acha justo e propõe que voltem de mãos dadas para evitar perguntas desnecessárias. Hirina aceita e os dois retornam juntos, sorrindo como se tudo estivesse resolvido. No dia seguinte, na escola, Yukari mostra uma foto de Hirina para os amigos e comenta que ela pediu para eles se encontrarem de novo na escola dela. Os colegas ficam impressionados com a beleza da garota e começam a dizer que Yukari teve uma sorte absurda, porque Hirina é realmente encantadora. Anisaka, um dos amigos do grupo, tenta incluir Misaki na conversa, chamando ela para ver a foto também, mas Misaki age como se não se importasse. Ela diz que aquilo não tem nada a ver com ela e segue seu próprio caminho. Mais tarde, Yukari vai até o colégio de Hirina, decidido a reencontrá-la. Quando chega lá, se aproxima de um grupo de meninas e pergunta se sabem onde pode encontrar Irina. As garotas parecem confusas por um instante, mas logo uma delas associa o nome a um apelido curioso, Sanada Mushi. Uma delas finalmente comenta que Hirina começou a passar mal durante as aulas e foi levada para a enfermaria. Sem hesitar, Yukari segue para lá. Quando chega, encontra Hirina descansando em uma cama, dormindo profundamente. Yukari fica parado por um momento, sem saber se deve ou não acordá-la. No entanto, o som da presença dele acaba despertando a garota. Yukari, ainda visivelmente preocupado, pergunta se ela está doente. Hirina responde que teve um golpe de calor, mas que já está se sentindo melhor depois de repousar. Ela pede para Yukari esperar do lado de fora enquanto se troca, e ele obedece ficando no corredor. Durante esse tempo, Yukari não consegue tirar o apelido estranho da cabeça e começa a imaginar o que ele significa. Quando Irina fala algo, percebe que Yukari está distraído e pergunta o que houve. Ele não perde tempo e pergunta sobre o apelido Sanada Mushi. A reação de Hirina é imediata. Ela fica vermelha de vergonha e irritação, exigindo saber onde ele ouviu aquilo. Yukari explica que as garotas comentaram. Com isso, Hirina, ainda desconfortável, resolve contar a verdade. Diz que quando era mais nova, teve uma doença grave que a deixou hospitalizada por um longo tempo. Apesar de ter se recuperado, o retorno à escola foi complicado. Ela ficou atrasada em relação aos demais e acabou desenvolvendo dificuldades para se enturmar. Por causa disso, os colegas passaram a chamá-la de Sanada Mushi, algo como a esquisita ou a deslocada de Sanada. Depois de ouvir tudo, Yukari sente que finalmente consegue conversar com Hirina de maneira mais sincera. Ele admite que sempre teve dificuldade em entender as garotas, porque nunca sabe exatamente o que passa na cabeça delas. Enquanto ainda estão fora da escola, Yukari solta algo que pega Hirina completamente de surpresa. Ele diz que, com ela, tudo parece diferente. Ela é como um livro aberto para ele. Essas palavras deixam Irina nitidamente envergonhada. Meio sem jeito e com as bochechas coradas, ela muda de assunto rapidamente e sugere que eles saiam dali, já que estava ficando tarde. Enquanto caminham, Yukari aproveita o momento para perguntar por que ela quis que ele fosse atrás dela na escola, imaginando que queria entender melhor a relação dele com Misaki. Como se fosse obra do destino, naquela mesma hora, Misaki aparece andando por perto. Sem pensar muito, Hirina chama o nome dela e se apresenta de forma direta como a esposa designada de Yukari. Misaki, visivelmente surpresa, fica um pouco sem reação no começo, mas acaba aceitando conversar. Durante o papo, Hirina não perde tempo e diz que, por enquanto, não sente nada por Yukari, até porque mal se conhecem. Então, antes de prosseguir, ela faz uma pergunta direta a Misaki: quer saber o que ela gosta em Yukari? A resposta que vem é uma das mais curiosas possíveis. Misaki diz que gosta de coisas pequenas, como o jeito que ele anda meio curvado ou a parte de trás do cabelo dele. Hirina, confusa, pede para ela explicar melhor, mas Misaki diz que é exatamente isso que mais a encanta no Yukari. Além disso, ela admite que foi a primeira vez que conseguiu falar sobre seus próprios sentimentos, algo que geralmente sempre guardava para si. Enquanto Misaki revela tudo isso, Yukari, que está escondido por perto, escuta cada palavra. Ele reflete sobre como Misaki sempre foi uma figura presente nos pensamentos dele desde que se conheceram, e nisso, se pergunta se também ocupa o mesmo espaço nos pensamentos dela. Quando a conversa entre as duas começa a terminar, Mizuki muda o rumo e devolve a pergunta para Hirina. Ela quer saber o que Hirina vê no Yukari. Depois de pensar por alguns instantes, Hirina admite que ainda não tem certeza, mas acha que conversar com ele é algo muito fácil e natural. Antes de se despedirem, Hirina comenta que curtiu o papo e espera poder conversar com Misaki de novo algum dia. Quando Yukari finalmente sai de onde estava escondido, ele encontra Irina chorando baixinho. Ele fica preocupado e pergunta o que houve.
Ela, com um sorriso tímido e olhos úmidos, responde que tá feliz, porque sente que finalmente fez uma amiga de verdade. Apesar disso, num momento de fragilidade, ela se pergunta se o que sente por Mizuki seria algo como amor. Yukari, surpreso com o comentário, responde que provavelmente não é amor. Ele explica que o amor geralmente vem acompanhado de uma vontade muito forte de beijar a pessoa ou algo que faz o coração acelerar só de pensar nela. O comentário deixa Hirina sem palavras por um instante, mas logo ela encara Yukari, meio encabulada, e pergunta com mais cuidado se ele já tinha beijado Mizuki. Yukari, desconfortável, admite que sim, mas isso aconteceu antes de receber a carta indicando sua futura esposa. Então, Hirina lança no ar uma ideia inesperada, sugere que Yukari beije Nizaki novamente. No dia seguinte, na escola, Yukari pede conselho para Nizaka sobre tudo o que Hirina falou, mas Nizaka parece meio distraído e não dá muita atenção ao problema do amigo. No fim, só diz algo bem vago, para Yukari viver o presente e curtir o dia. Para complicar ainda mais as coisas, no outro dia Hirina convida Yukari para ir até a casa dela. Quando ele chega lá, a mãe de Hirina o recebe com um comentário esquisito, dizendo que espera que os três aproveitem bem o dia. Isso deixa Yukari confuso, mas ele só entende o que a mãe dele quis dizer quando entra no quarto e encontra Misaki lá também. Assim que vê Yukari, Misaki diz que acha melhor ir embora, mas Hirina insiste que ela deve ficar. Ela comenta que tinha se divertido muito da última vez que conversaram, principalmente por terem falado sobre Yukari, e é exatamente por isso que quis fazer essa surpresa chamando os dois. Misaki observa da expressão animada de Hirina e decide ficar. Ela até pergunta para Yukari se ele se incomoda com a presença dela ali. Antes que Yukari consiga responder, Hirina dá um salto de animação, feliz por Misaki ter aceitado. As duas então começam uma conversa animada entre elas, enquanto Yukari fica sentado num canto, meio afastado, observando as duas e tentando entender o que estava rolando. Ele se pergunta por que elas pareciam tão à vontade juntas, enquanto ele era praticamente deixado de lado. Chega um momento de silêncio e Yukari chama Hirina, e ela se assusta porque ele estava tão quieto que ela tinha esquecido que ele estava ali. Para surpresa geral, Hirina sugere que Yukari beije Misaki ali mesmo. Ele fica perplexo e pergunta qual seria o motivo disso. Ela comenta com a maior naturalidade do mundo que ele e Misaki já tinham se beijado antes, então não deveria ser algo tão complicado repetir. Hirina então olha para Misaki e pergunta se ela também quer isso. Misaki, depois de um momento de hesitação, sai dizendo que vai ao banheiro. Quando volta, ainda nervosa, admite que sim, quer fazer isso. Ela diz que está disposta a beijar a pessoa que ama, mas ao mesmo tempo olha para Yukari e pergunta se ele não se incomodaria com isso. Misaki comenta que não se importava nem um pouco e que eles podiam fazer isso quando quisessem. Quando ela está prestes a beijar Yukari, ele fica tão nervoso que se afasta de repente, sem conseguir controlar a própria respiração. Misaki, longe de se irritar, sorri e diz que achou a reação dele adorável. Depois de se despedir, Misaki, com um sorriso meio triste, comenta com Hirina que ela deveria considerar se apaixonar por Yukari. Hirina, sem hesitar, responde que isso é impossível e que nunca vai acontecer. Misaki, tranquila, garante que mais cedo ou mais tarde isso vai acabar rolando, para desespero dela. Mais tarde, enquanto Yukari e Hirina caminhavam lado a lado, acabam cruzando com Isaka. Com um jeito meio relaxado, Isaka pergunta quem é a garota que está acompanhando Yukari. Ele responde que o nome dela é Hirina, e que ela é a parceira designada pelo governo. Nisaka, fazendo graça, comenta que parece que ele a tem bem adestrada. Yukari rebate dizendo que Hirina não é um animal de estimação. Ignorando a reação dele, Nisaka continua encarando Hirina, e diz que dá para perceber que ela nunca teve um relacionamento antes. Após esse comentário, Nisaka se afasta, deixando Hirina nitidamente incomodada. Ela murmura que ele deve ser algum tipo de porco e segue andando com Yukari. No dia seguinte, no colégio, eles acabam esbarrando com Misaki. Os olhares de Misaki e Misaka se cruzam por um breve instante, o que faz Yukari suspeitar que pode haver algo entre eles. Mesmo assim, o sinal toca e todos voltam para suas salas. Mais tarde, enquanto Yukari caminha pelos corredores, ele encontra Misaki. Eles começam a trocar algumas palavras, e em certo momento da conversa, ela pergunta se Hirina contou o que aconteceu depois que ele deixou a casa dela. Yukari, meio sem jeito, responde que sim, que Hirina pediu que ele a beijasse ao menos uma vez por dia. Surpresa, Misaki encara ele tentando descobrir se era brincadeira, mas Yukari garante que é verdade. Antes que possam continuar o papo, um professor se aproxima e os dois são obrigados a procurar um lugar para se esconder. Yukari segura a mão de Misaki e a conduz até um canto afastado, ficando bem próximos. Nesse momento íntimo, Misaki não se contém e lhe dá um beijo suave. Ele se pergunta se aquilo era o certo, mas tenta não pensar demais. Coincidentemente, Misaka passa pelo local e acaba flagrando os dois, mas não fala nada. Eles estavam tão focados que nem perceberam sua presença. Já na sala, Yukari tenta conversar com Nisaka, que parece estar com algo na
cabeça. Quando tenta se aproximar, Misaka diz que não pode falar naquele momento porque tem uma reunião, mas que depois eles podem conversar, já que também tem uma pergunta a fazer. Quando as aulas acabam, Yukari, exausto, acaba cochilando ali mesmo. Misaka, ao vê-lo dormindo tão tranquilo, dá um leve sorriso enquanto observa. Yukari desperta sem entender nada e Misaka ainda está ao lado, mexendo no celular com certo nervosismo. Yukari vai direto ao ponto e pergunta se Misaka está interessado em alguma colega, como Misaki, por exemplo. Misaka, com uma expressão apagada e melancólica, responde que não. No outro dia, Yukari e Hirina se reúnem para almoçar com a família dele. Representantes do Ministério de Relacionamentos chegam para realizar uma avaliação. Após o almoço, Yukari sobe ao quarto, mas ao entrar vê tudo bagunçado. Hirina, ao notar a situação, decide ajudar na arrumação. Enquanto organizam, Hirina encontra um álbum de formatura da escola primária de Yukari. Folheando, ela encontra uma foto de Misaki e pergunta se ele já gostava dela naquela época. Yukari pensa por um instante e responde que sim, desde o dia em que ela lhe emprestou uma borracha na aula. Diz que desde então, Misaki ficou gravada na mente dele. Curiosa, Hirina pergunta se ele acha que ela já sentiu algo parecido. Hirina então lembra de quando tinha 10 anos e estava internada. Como os pais só podiam visitá-la à noite, ela passava os dias sozinha. Um dia, um garoto notou isso e a convidou para andar pelo hospital, contando uma história incrível sobre o modelo anatômico. Hirina confessa que ficou tão envolvida que acreditou estar apaixonada. Mas ela explica que não se apaixonou pelo garoto em si, mas pelo personagem da história que ele contou. Yukari fica perturbado com isso e diz que não faz sentido, sugerindo que ela só foi tocada pela narrativa. De repente, Hirina recorda da proposta de Yukari sobre beijar Misaki uma vez por dia. Com um tom meio intimidador, pergunta se ele tem cumprido aquilo. Yukari, culpado, admite que sim, que de fato foi até a escola. Hirina, após refletir alguns instantes, afirma que não se importa e que não sente ciúmes. Mas ao notar sua expressão estranha, Yukari pergunta se está tudo bem. Ela responde que está ótima e insiste que não sente inveja alguma. Enquanto fala, Hirina, um pouco desajeitada, perde o equilíbrio por causa de livros espalhados e acaba caindo. Nesse instante, alguém bate à porta. Eram os agentes do ministério que chegaram para a vistoria. Eram os mesmos dois que haviam entregue a carta inicial do emparelhamento. Percebendo a tensão no ar, um deles pergunta se interromperam algo, insinuando que situações assim são normais entre casais. Na sequência, eles pedem que Yukari e Hirina expressem o que sentem um pelo outro. Yukari, com sinceridade, diz que embora reconheça Hirina como sua esposa designada, seus sentimentos ainda não se ajustaram. Com um sorriso compreensivo, o avaliador diz que é normal, afinal nem um mês passou desde o emparelhamento. Quando chega a vez de Hirina, ela não dá uma resposta clara sobre Yukari. Por fim, o funcionário comenta que eles parecem compatíveis e pergunta de forma séria se já se beijaram, observando que esse tipo de gesto é comum em muitos casais escolhidos. Ele sugere que seria bom começarem logo a criar laços. Yukari e Hirina trocam olhares confusos, sem saber como reagir, pois nenhum dos dois acreditava que isso realmente aconteceria. Depois da visita, Hirina se aproxima de Yukari e pergunta se ele sabe onde encontrar Mizuki. Ele indica o caminho até a casa dela, o que desperta a curiosidade de Hirina, que questiona se a carta de emparelhamento de Mizuki já chegou. Yukari responde que essa informação é restrita e não pode ser revelada. Isso deixa Yukari em desespero, pensando no que pode acontecer se Mizuki receber a carta e se toda a relação deles irá ruir. Hirina, firme, encara Yukari e pergunta se ele pretende desistir apenas porque Misaki pode receber a carta. Ela deixa claro que, se isso acontecer, ficará seriamente decepcionada. Essas palavras mexem com Yukari, que agradece de coração por fazê-lo refletir. Com ânimo renovado, ele promete não desistir. Na manhã seguinte, na escola, Yukari e Misaki são escolhidos para preparar alguns panfletos. Quando a aula termina, enquanto Yukari leva os materiais para a sala, ele vê Misaki conversando com Nisaka, mas não consegue escutar sobre o que tratavam. A cena desperta sua curiosidade. Logo depois, ele se encontra com Misaki para trabalharem juntos na confecção dos folhetos. Durante a tarefa, Yukari aproveita a oportunidade para perguntar sobre o que aconteceu no dia anterior, especialmente se algum agente do ministério havia visitado sua casa recentemente. Misaki, de forma direta, responde que sim, o que faz Yukari parabenizá-la, acreditando que ela já sabe quem será o parceiro designado. Mas Misaki ri e esclarece que não era nada disso. Ela explica que os funcionários apareceram por questões pessoais da família, sem relação alguma com ela. Yukari, um pouco desapontado, conclui dizendo que mais cedo ou mais tarde ela receberá sua carta, se perguntando que tipo de rapaz será indicado para ela. Misaki responde com um sorriso caloroso,
dizendo que, independentemente de quem seja o escolhido, para ela Yukari sempre será o garoto mais especial. Já em casa, Irina questiona Yukari sobre o que ele havia conversado com Misaki. Yukari responde que Misaki ainda não recebeu a carta e que a visita do ministério não tinha nenhuma relação com o emparelhamento. Para mudar de assunto, Irina comenta que, para o acampamento, teve a ideia de chamar Misaki, o que deixa Yukari claramente tenso. A simples possibilidade de passar tempo com as duas o deixa inquieto, então ele decide convidar também um amigo. Esse amigo acaba sendo Misaka. Quando Irina o vê chegando, ela o chama de porco, e um pouco aborrecida pergunta por que ele apareceu ali. Yukari explica que precisava de alguém ao lado e resolveu chamar alguém, mas não imaginava que isso causaria tanta agitação. Misaki fica se perguntando por que Irina não suporta Nisaka, mas ele garante que não fez absolutamente nada. No meio dessa confusão, Yukari repara no jeito como Misaki conversa com Nisaka e se pergunta se ele é justamente a última pessoa em quem deveria desconfiar. Durante o trajeto até o acampamento, Misaki percebe que Nisaka e Yukari parecem estar debatendo algo sério. Curioso, Yukari questiona Nisaka sobre o que estavam conversando antes. Nisaka, desconfortável, desvia do assunto, o que faz Yukari suspeitar que talvez Nisaka nutra algum interesse oculto. Ao chegarem às cabanas, a mãe de Yukari pede que os garotos preparem o jantar. Misaka fica responsável por cortar a carne, mas se distrai, e Yukari acaba fazendo a maior parte. Mais tarde, Yukari vai buscar as meninas para avisar que a comida já estava pronta. Ele acaba no meio do lago, assustado, e tenta se esconder. Porém, não demora até que Misaki e Irina o avistem. Yukari, nervoso, tenta avisar que a refeição já estava servida, mas Irina não entende direito e resolve se aproximar. Para a infelicidade dela, Irina tropeça e torce o tornozelo ao cair. Preocupado, Yukari a ergue e a carrega nos braços. Enquanto andam, Irina não consegue evitar o incômodo, pois nunca ninguém a havia carregado daquela forma. Mais tarde, o pai de Irina prepara um remédio caseiro para aliviar a torção. Durante o jantar, ele pergunta a Yukari sobre o que ele gostaria de fazer no futuro. Yukari, animado, começa a falar sobre sua paixão por tumbas antigas e comenta que gostaria de trabalhar com algo relacionado a isso. A empolgação dele surpreende Irina, que não esperava vê-lo tão inspirado. Na mesma noite, Yukari surpreende Nesaka, achando que ele escondia alguma coisa. Nesaka, ao recordar algo que nem sabia mais se era real, entra em pânico, acreditando que Yukari tinha descoberto. No entanto, Yukari ainda segue convencido de que Nisaki e Nisaka possuem algum tipo de ligação. Antes que ele pudesse dizer algo a mais, alguém bate à porta avisando que é hora de ir ao bosque e testar quem tem menos medo. No bosque, os grupos são formados e Yukari acaba andando com Misaki. Enquanto caminham, Misaki sugere que deem as mãos, já que o local estava escuro e podia ser perigoso. Durante o percurso, Misaki se distrai com um vagalume e acaba escorregando. Yukari tenta segurá-la, mas também perde o equilíbrio e ambos acabam caindo. Depois de garantir que estavam bem, Yukari pergunta se ela se machucou. Misaki, ofegante, admite que por um instante achou que fosse morrer. Em seguida, ela pede para ficarem assim por mais um momento. Enquanto isso, Nisaka aproveita o tempo para confrontar Irina. Ele diz que ela está tão obcecada em aproximar Yukari de Misaki que não pensa nas consequências. Ele explica que se Yukari romper o casamento com ela, isso pode gerar sérios problemas para os dois, e que ela poderia acabar sendo obrigada a se casar com alguém pior. Irina, confusa e emocionalmente abalada, tenta justificar suas atitudes dizendo que só queria que todos fossem felizes. Nisaka responde friamente que esse tipo de coisa só acontece em contos de fadas. Pouco depois, eles se encontram com Yarin e Izaki e juntos retornam para as cabanas. No caminho, param para observar um grupo de vagalumes, ficando todos impressionados com a beleza do espetáculo. A cena faz com que fiquem de mãos dadas, criando um momento bonito e especial. Algum tempo depois, o grupo acaba voltando à rotina diária. Nesse contexto, Irina pede a Yukari que a acompanhe para visitar as tumbas antigas, os túmulos. Yukari fica feliz ao ouvir o pedido, já que é algo que ele realmente ama. Eles combinam de visitar o lugar juntos em alguns dias. Enquanto isso, Irina tem um sonho inesperado no qual beija Yukari. Esse sonho desperta sentimentos nela e no dia seguinte, intrigada, ela decide pesquisar sobre beijos na escola, já que é um tema completamente novo para ela. Enquanto está imersa na pesquisa, uma estudante chamada Arisa se aproxima com uma postura amigável. Arisa diz que quer ser amiga de Irina e revela que seu irmão, que foi o médico residente que cuidou de Irina durante sua estadia no hospital, falava muito dela. Segundo ele, Irina era uma menina forte, que nunca chorava, e isso inspirou Arisa a querer conhecê-la. Sem experiência em amizades, Irina inicialmente responde com rejeição, mas acaba aceitando tentar, pedindo que Arisa explique em detalhes o que são amigos e como funciona esse tipo de relação.
Em outro momento, Yukari reflete sobre o acampamento recente com Misaki. Ele está convencido de que o tempo que passaram juntos diminuiu a distância emocional entre eles. No entanto, Misaki começa a evitá-lo de forma deliberada. Enquanto isso, um professor comunica que Yukari e Takeda foram selecionados para participar de uma aula especial organizada pelo Ministério. Ao chegar ao local, Yukari fica surpreso ao ver que a aula é acompanhada pela pessoa designada para ele, Irina. Chegando um pouco atrasada, ela pede desculpas a Yukari e ele comenta que o cabelo dela está bonito, o que a deixa visivelmente envergonhada. Irina entrega a ele um presente que havia comprado antes, uma réplica de uma armadura do período Kofun, uma peça histórica que faltava na coleção pessoal de Yukari. Ele fica claramente emocionado e agradece pelo gesto. Para não ficar atrás, Yukari entrega a ela um chaveiro em forma de gato. Irina, com um leve sorriso, diz que vai guardar aquilo como um tesouro. Em outro lugar, Ichiju conversa com uma misteriosa garota de cabelo branco que parece estar monitorando Yukari por meio de câmeras de vigilância. Finalmente, a aula especial começa, e os instrutores explicam que a atividade é focada em educação, entregando os materiais para a prática. Irina, sem saber exatamente o que eram aqueles itens, os examina com curiosidade. Depois disso, eles assistem a um filme como material de referência, e Yukari observa todos para ver como estão reagindo, prestando atenção especial em Takeda, que parece lidar com a situação com muita calma e seriedade. Em determinado momento, Yaima aparece e menciona que Ki logo terá que decidir entre dois caminhos: o amor que sempre sentiu por alguém ou o afeto pela pessoa designada como sua parceira. Ele enfatiza que essa decisão não é apenas sobre o que Ki deseja, mas uma escolha que será observada e julgada por outros. Ele questiona se é mais valioso o amor que você escolhe ou aquele que lhe é imposto. Depois disso, chega o anúncio oficial de que os participantes dormirão cada um com suas respectivas parceiras durante a noite. A pressão das palavras de Yaima faz Yukari pensar que, se ficarem quietos durante a noite, poderiam ser penalizados de alguma forma. Decidido a proteger Hirina e acreditando que a advertência de Yaima poderia ter fundamento, ele toma uma decisão impulsiva. Sem pensar muito, aproxima-se e dá um beijo carinhoso em Hirina. Porém, ao perceber que ela está com lágrimas nos olhos, ele para imediatamente e pede desculpas. Irina pergunta por que ele a beijou, e Yukari explica que pensou que o governo estivesse os vigiando e que poderiam ser punidos se não aparentassem cumprir as expectativas. Irina ouve, mas garante que isso é absurdo. Ela diz que o governo não teria motivos para espioná-los dessa forma e que não haveria mérito em penalizar alguém por algo assim. Nesse momento, Yukari percebe seu erro e começa a se questionar por que acreditou tão rapidamente nas palavras de Yaima. Irina, ainda nervosa e abalada pelo ocorrido, pede a Kari que se afaste dela por um tempo. Quando a atividade termina, Ki procura Yaima para confrontá-lo. Ele exige saber por que foi enganado e Yaima aconselha Yukari a pensar melhor antes de agir. Os dias passam, mas a relação entre Yukari e Hina não melhora. Ela evita qualquer tipo de interação com ele, o que deixa Yukari triste. Ele vai à escola em busca de distração, e lá descobre que Nizaki e Nisaka vão protagonizar a peça de teatro escolar Romeu e Julieta. A surpresa é que Nisaka interpretará Julieta, enquanto Isaki será Romeu. A ideia de ver Isaki vestida como homem desperta a curiosidade de Yukari. Ele sente vontade de compartilhar essa notícia com Hirina, mas lembra que ela ainda está chateada com ele. Enquanto tenta pegar o presente que Hirina lhe deu, ele é atingido por um martelo e acaba indo para a enfermaria. Ele reflete sobre a ironia de ter ido à escola para se distrair e acabar nessa situação, mas encontra algo positivo. O presente de Hirina estava intacto. Misaki entra na enfermaria com um rosto preocupado e se aproxima rapidamente de Yukari. Ela pergunta o que tem acontecido com ele ultimamente, mencionando que ele tem agido de forma estranha. Ki, sem querer entrar em detalhes, desvia a conversa dizendo que parece que eles não conversam há muito tempo. Misaki responde que não é por falta de tempo, mas porque ela mesma se proibiu de se aproximar dele. Ki quer saber o motivo e ela explica que sente que não deve estar perto dele, pois isso seria injusto com Hirina. Finalmente, Yukari é sincero e conta que houve um mal-entendido com Hirina e que por sua impulsividade acabou machucando-a. Ele promete que fará o possível para não cometer os mesmos erros novamente. Misaki procura Hirina para conversar sobre Yukari. Ela pergunta se Hirina sabe por que ele anda tão desanimado. Hirina admite que não tem passado tempo com ele há algum tempo e que no momento não pretende se aproximar. Ainda assim, confessa que se sente sozinha sem a presença dele. Algum tempo depois, Yukari encontra Yaima, que sugere que conversem em particular. Durante a conversa, Yukari desabafa, explicando tudo o que tem acontecido,
e Yaima decide contar uma história sobre um garoto e uma garota profundamente apaixonados. Segundo Yaima, a garota acabou recebendo uma decisão do governo que lhe impôs uma nova parceria. Ela então propôs ao garoto que, se ele quisesse, ela se oporia à nova designação e permaneceria ao lado dele. No entanto, o garoto, apesar de amá-la, sentiu que não era capaz de oferecer a felicidade que ela merecia. Assim, os dois decidiram seguir caminhos separados. Yaima conclui dizendo que, às vezes, seguir os próprios sentimentos é a única forma de tomar decisões verdadeiras e autênticas. Inspirado por essas palavras, Yukari decide agir. Ele entra em contato com Hirina e menciona o festival que acontecerá na escola, dizendo que gostaria de levá-la para visitar as tumbas. Ele expressa o quanto aquele momento em que ela demonstrou interesse por algo que ele ama foi extremamente significativo para ele. Depois de um tempo, Hirina responde com uma carta. Nela pede desculpas por ter demorado tanto para escrever e explica que ainda não consegue compreender completamente os próprios sentimentos. Apesar disso, aceita o convite para visitar as tumbas e deseja sucesso no festival, incentivando Yukari a dar o melhor de si. Misaki reflete intensamente sobre o que Hirina lhe confessou da última vez. Embora não admita abertamente, tudo indica que ela nutre sentimentos amorosos por Yukari, mas há algo que a impede de avançar. Um medo irracional que a faz se sentir como uma criança diante de uma situação maior do que ela. É como se alguém estivesse prestes a tirar o brinquedo que ela sempre desejou. Mesmo ficando feliz por Hirina ser a parceira designada de Yukari, Misaki não consegue evitar o ciúme, pois teme que isso leve Yukari a se apaixonar por ela, se é que isso já não aconteceu. Ela sabe que esses sentimentos são egoístas e percebe que expressar algo assim revelaria sua própria atração por Yukari, por isso decide permanecer em silêncio. Enquanto isso, os preparativos para o festival estão quase concluídos, restando apenas alguns ajustes finais. No entanto, Nisaka, que interpreta Julieta na peça, decide desistir, alegando que usar um vestido foge completamente de sua zona de conforto. Yukari tenta conversar com ele, apelando para o esforço coletivo e para o impacto que sua ausência teria sobre o grupo, mas Nisaka se mantém firme em sua decisão. Yukari tenta segurá-lo, mas Nisaka reage de forma agressiva. Nesse momento, um homem inesperado aparece. Kido, o pai de Nisaka. Sua chegada quebra a tensão, e os três acabam compartilhando uma refeição juntos. Durante a conversa, Kido comenta que Nisaka nunca fala sobre a escola em casa. Ele relembra que no ensino fundamental, Nisaka era muito popular, sempre cercado de amigos e conhecido pelas grandes festas de aniversário que organizava. No entanto, agora parece ter erguido barreiras ao seu redor, afastando as pessoas. Ainda assim, Kido expressa sua felicidade ao perceber que Yukari parece ser uma exceção, destacando que Nisaka confia nele o suficiente para deixá-lo se aproximar. Por isso, Kido pede que Yukari não se afaste de Nisaka, e Yukari garante que fará tudo o que puder para apoiá-lo. De volta para casa, Yukari volta a tocar no assunto da peça com Nisaka e pergunta diretamente se ele realmente pretende desistir. Nisaka confirma, explicando que chamar atenção não combina com ele. Yukari afirma o quanto é importante vê-lo no palco, deixando claro que não está zombando, mas falando com sinceridade, pois acredita que Nisaka é a única pessoa capaz de interpretar aquele papel. Apesar disso, Nisaka continua insistindo que não mudará de ideia. Então, Yukari apela para algo mais profundo, comparando a história de Romeu e Julieta com a situação que eles vivem atualmente, referindo-se ao sistema de emparelhamento do governo. Ele aponta que, assim como na peça, eles também estão presos a um esquema que os obriga a ficar com pessoas que não necessariamente amam. Com o início do novo ciclo, a dedicação dos estudantes aumenta, já que o dia do festival se aproxima rapidamente. Durante esse período, Yukari tem a chance de conversar com Misaki perguntando o que ela pensa sobre Nisaka. Misaki diz estar surpresa com o nível de comprometimento que ele demonstrou na peça, destacando como é impressionante vê-lo tão envolvido e apaixonado, algo muito incomum para ele. Aproveitando o momento, Misaki pergunta a Yukari se ele desenvolveu sentimentos por Irina. Embora Yukari negue, a conversa o leva a refletir sobre o verdadeiro significado do amor. Essas reflexões despertam em Misaki uma sequência de lembranças e emoções, levando-a a avaliar tudo o que sentiu ao longo dos anos por Yukari. Ela se recorda de como, desde o 6º ano, sentiu uma conexão profunda com ele. Gostava de estar ao seu lado, mesmo em situações simples, como compartilhar uma viagem escolar.
ainda que estivessem em turmas diferentes. Mais tarde no ensino médio, Yukari passou a ocupar constantemente seus pensamentos, especialmente em conversas casuais com amigas, sobretudo quando falavam sobre primeiros beijos. Essas lembranças a motivaram a entrar na mesma escola que ele, dividir a mesma classe e realizar tarefas juntos, algo que finalmente conseguiu. Ao relembrar momentos como quando confessaram gostar um do outro ou compartilharam o primeiro beijo, Misaki percebe que seus sentimentos por Yukari não apenas continuaram existindo, mas cresceram com o tempo. No entanto, as regras do governo que determinavam as parcerias designadas permaneciam como um obstáculo aparentemente impossível de superar. O fato de Hirina ser oficialmente a parceira de Yukari fazia Misaki acreditar que qualquer ligação entre eles estava destinada a se tornar apenas uma lembrança distante. Mesmo assim, ela não conseguia negar o quanto seus sentimentos ainda eram intensos e reais. Mesmo que as circunstâncias não estivessem a seu favor, isso apenas tornava tudo ainda mais complicado, pois a forma como ela via Hirina como uma parceira perfeita para Yukari só reforçava suas próprias inseguranças. Ainda assim, de maneira estranha e contraditória, esse sentimento também intensificava o amor e o carinho que ela nutria por ele. Quando Misaki termina de revelar tudo isso, Yukari age por impulso. Corre até ela e a abraça, como se quisesse, ao menos por um instante, afastar as dúvidas e os medos que ambos carregavam no coração. Enquanto isso, os preparativos para o festival avançavam rapidamente, e Yukari se esforçava para atrair o público para assistir à peça que sua turma apresentaria. No entanto, seus esforços não estavam surtindo o efeito esperado, e ele já pensava em desistir. Foi então que Misaki apareceu vestida com o traje de Romeu. Ao vê-la, Yukari ficou completamente atônito. Mesmo usando um figurino masculino, Misaki estava incrivelmente bonita, deixando-o sem palavras. Enquanto ele ainda tentava processar aquela imagem, uma amiga de Misaki chamada Koyanagi surgiu de repente. Ao reconhecê-la, Yukari se lembrou de um incidente constrangedor ocorrido 2 anos antes, durante um evento do comitê de embelezamento da escola. Decidido a evitar qualquer interação desnecessária, ele se afastou rapidamente antes que Koyanagi pudesse notá-lo. Mais tarde, enquanto ainda circulava pelo festival, Yukari encontrou Yaima, que supervisionava um grupo de estudantes de outras escolas. A presença de Yaima ali parecia ter um propósito maior. Ele comentou que havia investigado a notificação que chegou ao celular de Yukari no dia de seu aniversário. O que descobriu deixou Yukari intrigado. Segundo Yaima, os registros oficiais confirmavam que Hirina era, de fato, sua parceira designada. No entanto, também havia indícios de que o celular de Yukari fora manipulado, incluindo aquela notificação que mencionava Misaki. Yaima sugeriu que a mensagem falsa poderia ter sido enviada intencionalmente, mas admitiu não ter como confirmar se foi um erro do sistema ou uma interferência deliberada. A conversa ficou ainda mais tensa quando Yaima mencionou ter visto Hirina acompanhada de Arisa, uma amiga próxima. Ele aconselhou Yukari a aproveitar o festival para conversar com Hirina. Visivelmente nervosa, Hirina ainda assim aceitou os ingressos que Yukari lhe havia dado anteriormente e seguiu com Arisa para o evento. Ambos estavam muito tensos, já que fazia bastante tempo que não se viam nem conversavam. Quando finalmente ficaram frente a frente, fingiram não se conhecer direito, e Yukari, dominado pela própria timidez, apenas conseguiu indicar onde ficava o clube de teatro. Hirina se afastou rapidamente, deixando Yukari confuso e desconcertado. Mais tarde, Yukari conversa com Nisaka sobre o encontro inesperado com Hirina, contando que basicamente fingiram não se conhecer e por isso não conseguiram conversar. Nisaka sugere que talvez Hirina tenha ido ao festival justamente para resolver as coisas entre eles, mas Yukari acha difícil acreditar nisso. Enquanto isso, os preparativos para a peça continuavam. Yukari queria ajudar, mas suas habilidades não eram exatamente úteis naquela situação. Quando Misaki apareceu com o traje de Julieta, sua aparência causou um verdadeiro alvoroço. Ela estava tão convincente que quase parecia uma mulher de verdade. A peça finalmente começou, e tanto Misaki no papel de Romeu quanto Nisaka como Julieta deram tudo de si na atuação. O público respondeu com aplausos tão intensos que parecia que o salão inteiro iria explodir, reconhecendo o esforço de todos.